As lendas nascem quando surgem homens que são capazes de feitos extraordinários. Outros, porém, são necessários para mantê-las vivas. Fala galera, meu nome é Ryan e esse é mais um vídeo da Manaus Nerd. E hoje vamos falar do quadrinho A Sombra de Batman, de 1986. E a história de hoje começa com dois personagens. Vamos colocar aqui como personagem A e personagem B pra gente não se perder muito. O personagem A pergunta pro personagem B se ele topa participar desse roubo de banco que eles estão conversando lá. E aí o personagem B tá meio relutante. E aí ele pergunta do personagem A, e se o Batman aparecer? Ele fala que se o Batman aparecer, tudo pode dar errado o plano e muita gente pode se machucar. E aí o personagem B resolve contar a história, uma história que ele ouviu sobre o Batman. E antes de falar a primeira história, já curte aqui o vídeo, já comenta aí nos comentários se você já ouviu falar dessas histórias de Batman, essas sombras de Batman, e também se inscreve no canal aí pra dar aquela força se você ainda não for inscrito. E a primeira história é sobre uma fuga de uma penitenciária, onde mais ou menos 13 pessoas conseguiram fugir. E nessa fuga eles deixaram 3 guardas apagados. É isso que o quadrinho fala, né, pra não falar outra coisa. E essa fuga foi através de uma floresta que tinha ao redor da penitenciária. Como saiu 13, né, aos poucos foram desaparecendo alguns. E aí até sobrarem 6 pessoas, eles perceberem que tinha sumido a galera aí. Só que o Batman dá uma vacilada. E nessa vacilada ele termina levando um tiro. Deixa ele, ele cai, né, porque foi um tiro mais ou menos no estômago, não sei mais ou menos, não deixa bem claro onde foi esse tiro. Mas ele cai e fica ferido. E nisso que ele fica ferido, eles viram, né, que eles finalmente conseguiram atingir o Batman e vão atrás do Batman. Batman começa a caçar ele. Então os prisioneiros buscam pelo Batman e não o encontram. Só encontram uma poça de sangue e deduzem que ele morreu. E aí continua a fuga, até chegarem a um celeiro, onde começaram a caçar novamente o Batman por medo. Isso depois de eles falarem em voz alta que era impossível alguém com aquele ferimento chegar tão longe. E aí nessa procura dentro do celeiro, um dos prisioneiros, eles enxergam, ele vai ver na verdade o sótão, tipo um sótão que tem geralmente lá nos Estados Unidos e tal, que é na parte de fora. E aí nessa procura pelo Batman, não é só no celeiro, é nessa fazenda, vamos dizer assim, ele tem um dos prisioneiros que vai até a parte de cima. E aí ele dá de cara com o Batman. E o Batman só troca olhares com ele, ele olha bem, intimidando, sabe? E aí o cara, grita pra todo mundo, não tem nada aqui em cima não. E aí o cara desce e aí o quadrinho dá a entender que ele vai embora. Porque tem uma cena de um cara deles, né, um dos prisioneiros falando, eu vou me embora e me entregar à polícia. Então eu deduzo que seja esse cara que subiu. E aí nisso eles começam a procurar, não acham nada e resolvem dormir. Só que de madrugada, ou no começo da manhã, alguém resolve acender um lampião. Só que isso causa um susto neles todos que estão dormindo. E aí começa o tiroteio, eles começam a atirar uns nos outros, né? Pelo menos é o que dá a entender. No começo ele não fala nada sobre quem começou a atirar, mas ele fala assim, foram acender um lampião e aí começaram a se assustar e começaram a atirar. Rolou tiro pra todo lado. E aí o único sobrevivente, né, que é mais um sobrevivente no caso, que o outro foi se entregar, né, o único sobrevivente viu o Batman aparecer do nada. Então, eles não falam se o Batman atirou, nos quadrinhos talvez isso possa ser normal, mas também dá a entender, pelas imagens que tem, que eles atiraram neles mesmo. E o Batman só justamente pelo medo do Batman, eles fizeram isso. Aí volta a história lá pro personagem A e B, onde o personagem A fala, mas o Batman não se preocupa com o Batman, ele foi numa missão aí com os renegados, ele não vai atrapalhar nossos planos, ainda tem um contato lá dentro do banco que vai nos ajudar, então não vai acontecer nenhuma merda, mais ou menos isso que ele fala. E aí ainda assim o personagem B insiste mais uma vez, mas eu ouvi outra história, aí ele começa a contar a segunda história. E a história é que você já se inscreveu no canal e deixa o seu like aí, né? Enfim, vamos lá. Então, a segunda história é de um grupo ativista incendiário. Eles incendiavam prédios abandonados para poder, chamar a atenção da imprensa e tal, algo desse tipo. Mas a polícia estava nesse caso há semanas e não tinha nenhuma pista. Ele não tinha nenhuma pista porque ninguém queria testemunhar, porque teoricamente eles estavam chamando atenção, não estavam machucando ninguém, estavam apenas incendiando prédios abandonados para chamar a atenção da população, dos governantes, né, para a população em si. Não fica claro também o que eles querem com isso, né? Onde eles querem alcançar, mas ele é uma forma de protesto que eles estão fazendo, incendiando vários prédios que estão quase todos abandonados. E aí é quando o Batman entra, né, como tipo de reforço à polícia, e aí o Gordon fala pra ele que não tem nenhuma pista, e no mesmo dia, mesma noite no caso, né, o Batman já consegue várias pistas, já consegue identificar o grupo, já consegue identificar o líder de quem tá fazendo isso, e justamente ele identifica o líder através de uma reunião que ele participou. Ele participou não, né? Ele se infiltrou lá e conseguiu ouvir onde seria o próximo incêndio. E aí no dia do próximo incêndio, o Batman foi lá e confrontou, né, o líder lá e tal, mas ele não pode fazer nada, porque teoricamente o povo tá a favor desse pessoal, né,
que tá incendiando e teoricamente ele não tá machucando ninguém, né? Só destruindo propriedade alheia. E aí o Batman sai de cena, né? E o Batman vai pra perto da Martha e do Henry, onde ele descobre que teve um outro incêndio lá, só que esse incêndio foi de, tipo, acidente mesmo, né? E só que o Henry morreu. Na verdade, não deixa claro que o Henry morreu de primeira, né? Ele fala só que a Martha fala que o Henry foi difícil de resgatar o Henry, porque os bombeiros chegaram, foram ligar a mangueira no hidrante e quando abriram o hidrante estava vazio, justamente porque os bombeiros estavam com uma alta demanda de combate a incêndio por conta desses incendiários, desses ativistas incendiários que estavam queimando vários prédios abandonados. Então, tipo, tava com pouca água e não foi possível fazer o salvamento do Henry com a pouca água que tinha. E aí nisso, né, como a gente sabe que o Batman é muito centrado da coisa, né, ele tem um emocional, ele é super racional e nem um pouco emocional, ele sai dali puto da vida e vai direto pra onde tava tendo aquele incêndio lá, onde ele confrontou o líder desses incendiários aí. E aí ele pega ele já chega numa voadora pegando o cara e levando pra dentro do incêndio. E começa a explicar pro cara lá, ele começa a explicar, não, o cara começa a perguntar, você está doido, vamos morrer aqui nós dois, não sei o que. Aí ele fala, você acha que não tá atingindo ninguém, você terminou de matar alguém. E aí, tipo, nisso, o pessoal lá de fora vê o prédio caindo. E no mesmo momento, né, aí já passou um tempo no caso, né, o Batman é o The Flash, né, ele demora pra chegar num lugar, tem essa cena e tal, e aí nesse mesmo tempo tá vindo a Martha com ele em direção ao hospital, provavelmente pra realmente dar o laudo de morte, né. E ela desce, né, ela pergunta do motorista na verdade, por que paramos? Ah, porque tá tendo incêndio ali, tá tendo alguma coisa, o Batman tá ali. Aí a Martha já associa, pô, ele veio aqui por causa do que aconteceu com ele. E aí a Martha resolve descer da ambulância e ir até lá o pessoal, né, que viram que isso foi logo em seguida quando o prédio caiu. O prédio caiu, beleza, a Martha foi pra lá com os outros que estavam ao redor, porque não era só o líder, tinha um grupo todo com ele. E aí ela pergunta o que vocês estão fazendo, por que vocês não ajudam? Já não basta a morte do Henry por culpa de vocês, por culpa desses incêndios? Aí eles começam assim, a ficar meio com vergonha e começam a querer ajudar. Aí formam uma corrente, pegam cada um balde de água e vai passando e jogando no incêndio. E aí corta pra uma cena que fala que eles sentem mais vergonha quando vem o Batman fazendo respiração boca a boca no líder deles. Então, tipo assim, o quadrinho não deixa claro se o Batman, tipo, ficou lá até o prédio cair e o cara, tipo, morreu, se ele conseguiu salvar o cara. Sei que aparece o Batman fazendo respiração boca a boca. E aí volta lá pro pessoal do personagem A e B, né, da cena principal da série. O personagem A fica meio que pensativo, aí olha pro jornal pensando na mesma jornal de hoje, aí o personagem B, por quê? Aí o personagem A, irei procurar um emprego. Ou seja, justamente a sombra do Batman, a sombra das histórias do Batman fez com que o cara desistisse de cometer um crime. E no começo da HQ, a frase que eu falei no começo desse vídeo é justamente falando de lendas, que as lendas surgem às vezes por heróis, vamos dizer assim, ou porque elas são necessárias para mantê-las vivas. Então a HQ termina aí, né, mostrando que as lendas que se refere lá no início do livro, da HQ, é justamente as histórias do Batman que as pessoas contam de uma forma que pode ter sido exatamente daquele jeito ou pode ter sido totalmente distorcida para deixar o Batman mais assustador. Então, tipo assim, as pessoas desistiram do crime por conta do Batman ter feito tudo o que ele fez na cabeça deles, no caso. Teve aquele caso do incêndio, teve o caso da fuga da penitenciária de Gotham, mas aquilo ali, tipo, não é a história verídica, afinco do que aconteceu. Então é assim que acaba a HQ, né? Mostrando que essas sombras do Batman, que é justamente as histórias que as pessoas vão contando de boca a boca, que chega nessas pessoas que querem cometer crime e terminam fazendo elas desistirem, com medo do Batman. Não porque elas acreditam que é certo e que é errado, mas por medo de o Batman, tipo, de ser apagado pelo Batman, porque isso dá a entender que o Batman lá no final vai terminar e vai todo mundo morrer se enfrentar o Batman. Então, justamente essa mensagem que a HQ passa pro assaltante de si, né? E esse foi o quadrinho de hoje. Se você gostou, deixa seu like aí, comenta nos comentários, obviamente, o que você achou, se você já tinha lido essa HQ, e se você já viu alguma história parecida, se você sabe qual HQ eles estão se referindo, deixa nos comentários, se inscreve no canal, compartilha com os amigos esse vídeo, ainda mais para aquelas pessoas que gostam de HQ, de quadrinhos, e a gente nos vê na próxima. Valeu, falou!